Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de violência contra mulheres. Todos esses tipos aí que estão listados, todos eles já tiveram algum tipo de trâmite judicial em que foi elencado esse tipo de violência, né? E foi aceito pela corte, pela juíza. Então não são lacunas, né? Não são tipo de violências assim tiradas de artigos jornalísticos ou fábulas, enfim. Então são tipos de violências que ocorreram para certas mulheres, foram a juízo e foi levado como verdade, né? Então, só para esclarecer que não são coisas inventadas, né? Bom, vamos começar lá em cima. A primeira, violência sexual. A gente vai fazer um pequeno resumo delas, né? A violência sexual, ela é tudo que precede o ato sexual sem consentimento, né? Então, o estupro é um tipo de violência sexual e as suas formas, né? Lembrando que não é necessário haver uma penetração para que se configure estupro, né? Hoje a gente já sabe bem disso. Algo que as pessoas não atentam muito é que dentro da violência sexual, a privação da liberdade sexual também é um tipo de violência, né? Isso seja tanto pela liberdade sexual da mulher, o que ela quer fazer com o corpo dela dentro da relação, né, que ela tenha, ou quando ela quer ter relação com outras pessoas, claro, não configurando adultério, e se configurar adultério, que ela arque, né, com as consequências legais de tal fato, se ela tiver uma união estável ou um casamento tudo certinho, né, como o pessoal diz, de papel passado, né? Então a violência sexual tange essas duas grandes esferas, né? A violência simbólica é a que eu menos achei artigos científicos, né, e peças judiciais falando disso. A violência simbólica é aquela que dizem que está subentendida, né, no cotidiano, nas publicidades, e que geralmente elas falam sobre depreciação, sobre a mulher. Bom, essa violência simbólica ela é bastante delicada, né? E a gente tem que observar, e isso foi uma juíza que disse, que depende muito do contexto e do tipo social que se encontra, né? Então, ela deve ser levada em conta diversos fatores, ela não pode ser simplesmente julgada assim a ferro e a fogo. Ela é um pouco mais complexa de se analisar do que as outras violências que aí estão. A terceira que a gente tem aqui, a violência no trabalho, é bastante comum, na verdade é mais comum do que se imagina, porque ela tem uma característica muito forte. Ela é uma violência velada. A forma de como ela ocorre, ela está muito camuflada numa espécie de costume, né? Que é bem naturalizado, né? E nem sempre a vítima, na verdade a vítima, ela não se sente bem com isso. Então a violência no trabalho ela é bem difícil de ser identificada por esse aspecto, né? Por já estar bastante normalizado. Bom, temos talvez a mais importante de todas, a violência psicológica. Bom, a violência psicológica ela faz a vítima se sentir humilhada. As vítimas elas têm uma reação de tentar disfarçar, tentar negar essa violência que ela passa, né? As consequências são bastante claras, causam uma baixa autoestima severa e problemas psicológicos claros, né? Bom, e tem algo muito interessante que há de se observar na vítima
da violência psicológica. Ela geralmente tenta reproduzir, ela tenta repetir esse comportamento em outras pessoas. Isso acontece muito no ciclo social, família, né? Então, a mulher, ela sofre violência psicológica e ela tende a repetir esse comportamento na irmã, no irmão, no pai, na mãe, principalmente nos filhos, né? Então, a violência psicológica, eu acredito que seja o primeiro tipo de violência que pode desencadear todas essas outras, né? É aquela que desestabiliza o pensamento, a autoestima da mulher. Então, a violência psicológica ela é muito importante da gente entender como ela funciona. Na sequência, a violência obstétrica, sim, no que tange no direito e na escolha da mulher de como ela deve passar a fase de ter o seu filho, né? Principalmente no âmbito particular da saúde, geralmente tem-se poucas escolhas, né, de como ela quer todo esse processo. E que é bastante diferente, geralmente, aqui no Brasil, dos locais públicos, né? Da assistência pública de saúde. Então, essa violência obstétrica vai desde essas escolhas, né? De como ela decide o seu parto, até mesmo de como é tratado ela e as pessoas que estão próximas dela. E, por último, não menos importante, a violência física. Bom, tem uns gansos aqui perto, mas faz parte, gente. A violência física é o tipo mais evidente de violência porque, né, ela é física, ela fica vista aos olhos. E por isso é a que mais é identificada. Mas como eu disse, a violência física, ela provavelmente advém dessa daqui, da psicológica, ou de algumas dessas outras, mas principalmente a psicológica, né? A escalada de energia, de violência, ela geralmente não é diretamente física, né? Ela não começa diretamente física. Há diversos tipos de sinais e acontecimentos que fazem culminar na violência física, mas ela é a mais evidente porque deixa marcas, né? Marcas físicas, né? Além de psicológica, claro. Então, esses são alguns tipos de violência, como eu disse a vocês, que são reconhecidos em peças judiciais e processos, né? Não é nada inventado ou que fica na boca das pessoas, tá certo? Valeu, pessoal. Até a próxima. Deixem seus comentários aí, críticas positivas, negativas. Eu vou responder todos assim que possível. Beleza? Até mais. Valeu.